Olá, eu sou o professor Tiago Lustosa e eu estou aqui hoje no segundo dia do workshop. Então, nosso workshop Gestor em Saúde, o profissional do século XXI. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre marketing de relacionamento na saúde e como que essa ferramenta de marketing de relacionamento, como esse conhecimento pode contribuir para que você tenha um maior volume de pacientes, para que você consiga ter continuidade de indicações e tudo mais. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como vocês podem conseguir isso, como isso pode contribuir demais no negócio de vocês, certo? Primeiramente, quero me apresentar. Então, nosso módulo aqui vai ser sobre marketing de relacionamento em saúde. A gente vai falar sobre marketing de relacionamento de forma geral e depois a gente vai entrar um pouco também de como ele pode ser aplicado no segmento da saúde e como você pode atrair e fidelizar os seus pacientes. Eu sou Thiago Lustosa, eu sou especialista na área de vendas, minha parte realmente é de formação de equipes comerciais, de trabalhar na construção de times de venda. Eu sou administrador de formação, formado pela Universidade Federal. Além disso, tenho especialização na área de empreendedorismo e inovação. Sou sócio da Conteúdo Edu, que é uma agência de marketing educacional. Atuo também como coordenador de curso em outra instituição de ensino. Sou professor também em algumas instituições. E, além disso, tenho um trabalho voluntário na área de empreendedorismo e inovação. Aqui estão meus acessos das redes sociais. Então, aqui está tanto o meu Instagram quanto o meu LinkedIn. Podem me encontrar lá que a gente acaba interagindo bastante por esses canais, tá bom? Hoje, nós vamos falar basicamente sobre esses quatro temas. Então, nós vamos primeiro entender o que é marketing de relacionamento, o porquê que é importante manter o relacionamento com o meu paciente, quais os benefícios de utilizar o marketing e, principalmente, como que você pode aplicar dentro do seu negócio e fazer com que isso gere mais pacientes para você, tá bom? Antes de começar, eu gosto muito de começar meus treinamentos falando sobre, trazendo uma imagem. Essa imagem é do dia do anúncio da morte do Papa João Paulo II, em 2005, e essa imagem é o dia do anúncio do Papa Francisco, em 2013. Eu quero trazer para vocês esse comparativo das telas. Olha, que não existia telas antigamente, praticamente. Nós temos um ou outro com algum celular na mão. E olha como que a gente está em 2013. Então, isso é uma coisa para a gente perceber o seguinte: o quanto o comportamento está mudando, o quanto isso a gente está falando de 7 anos atrás. Então, vocês imaginam como seria se essa foto fosse agora. Então, esse comportamento está mudando e o nosso comportamento também, como fornecedor de serviço, por exemplo, também precisa mudar, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar o mercado. E eu quero trazer para vocês, primeiramente, o que é marketing de relacionamento. Então, é um conjunto de ações a fim de criar e manter relacionamento positivo com os meus clientes. No caso de vocês, da maioria dos pacientes. Então, é ter essa continuidade para que eu consiga criar, dessa forma eu atraio clientes barra pacientes, e além disso, reforçar essa relação de proximidade através de benefícios, garantia e fidelização desse cliente, tá bom? Então, esse é o conceito, mas principalmente o que eu preciso que vocês gravem, que é uma forma de criar e manter relacionamento positivo. E aí a gente vai falar como, tá? Dentro desse conceito ainda do que é marketing de relacionamento, a gente tem, então, a construção e disseminação da marca, que pode ser a marca do meu consultório, da minha clínica ou minha marca pessoal mesmo. Então, eu posso construir e disseminar ela através do relacionamento com o meu paciente. Fidelizar esse paciente, essa fidelização, muitas vezes, ele vai consumir somente quando ele precisar, ele vai consumir só o que você oferece, e, além disso, ele vai indicar você para outras pessoas, certo? O contato em diferentes canais de marketing também está relacionado ao marketing de relacionamento, e hoje a gente tem o marketing digital como a principal ferramenta para captação de clientes. Comunicação próxima com o perfil ideal, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do perfil ideal, e automação de marketing com seus pacientes para ter uma comunicação de forma mais continuada, tá bom? E por que é importante eu manter o relacionamento? Vamos pensar o seguinte: da forma tradicional, eu faço um formato de onde eu vou lá, semelhante a um posto de combustível. Muitas vezes o posto de combustível, você vai lá, você está passando na rua, você abastece, e depois você nunca mais volta naquele posto. No modelo tradicional, ele pode voltar a consumir o serviço ou desistir. Ele pode não voltar a consumir, então eu passo lá, ou então às vezes eu chego, nossa, não gostei da cara, e vou embora.
No marketing de relacionamento, ele já tem um papel importante, é uma continuidade daquilo, então ele vai querer voltar lá mais vezes, ele vai querer continuar aquela relação, e ele, principalmente, ele não vai desistir de comprar de você ou de utilizar o seu serviço. Então, essa é a importância porque eu fidelizo, eu gero uma confiança, e quando a gente fala em saúde, está muito atrelada à questão da confiança. Então, se eu confio naquele profissional, se eu confio naquele fisioterapeuta, naquele médico, naquele nutricionista, se eu confio naquele profissional, eu vou voltar a consumir e nunca vou desistir de comprar. Ou eu vou indicar ele também para outras pessoas que estejam precisando. Os benefícios de utilizar o marketing de relacionamento. Vamos pensar o seguinte: os benefícios, eu trago três principais benefícios. O primeiro é de manter o paciente pelo maior tempo possível ou gerando indicações. Vamos pensar, eu tenho falado muito sobre essa questão da indicação, porque na área da saúde é algo que funciona muito bem. Geralmente a gente vai no profissional de saúde por indicação de algum conhecido. Então, quando eu mantenho o paciente pelo maior tempo, o manter o maior tempo, eu quero dizer, não é a gente ficar empurrando para que o tratamento dele dure mais tempo. A ideia é que ele realmente ele faça o tratamento inteiro. Eu imagino que vocês devem ter muitos casos onde o paciente comece o tratamento e, por exemplo, às vezes ele tinha que fazer 10 sessões no psicólogo, por exemplo. E ele acaba fazendo 3 e no meio do caminho ele desiste. Quando a gente consegue construir esse relacionamento, essa continuidade desse relacionamento com o paciente, essa constância de contato, de mandar mensagem, dele se sentir acolhido, dele ver que ele está sendo lembrado, que o profissional não esqueceu dele, a chance dele continuar e terminar esse tratamento é muito maior. E se a gente for pensar como negócio e também pensar como profissional, se a gente sabe que ele precisa de 10 sessões para conseguir resolver o problema dele e ele só fez 3, provavelmente eu não vou conseguir entregar o melhor resultado que eu poderia para ele, certo? Além disso, provavelmente eu não vou ter recebido essas 10 sessões. Então, pensando como negócio também, eu não vou ter gerado uma receita que eu poderia ter gerado uma receita de 10 sessões, eu vou gerar apenas a receita de 3. Então, esse relacionamento, essa construção desse relacionamento com o paciente vai proporcionar isso para a gente, que a gente consiga ter talvez até um fluxo maior de receita dentro do meu negócio por conta do bom relacionamento com o meu paciente. E outra coisa, como eu falei no slide anterior, a geração de indicações. Gente, indicação é uma máquina de fazer bons negócios. A pessoa vai, quando ela vai consultar com você, ela já vai com a indicação feita. E aí ela já tem maiores chances de concretizar o negócio com você, de começar a virar seu paciente ou começar a consultar com você, porque ela já veio de indicação de outra pessoa. Então, é muito importante que a gente trabalhe esse marketing de relacionamento para trazer. Então, quando eu tenho uma boa experiência, o que eu faço? Eu indico. E essa boa experiência eu consigo, através do marketing de relacionamento, da continuidade para eu gerar relacionamento e fidelizar aquele cliente, tá bom? Outra coisa é a redução de gastos com marketing e anúncios. No caso de clínicas e tudo mais, a gente consegue, por exemplo, ter uma redução, porque se eu tenho um processo onde eu consigo gerar muitas indicações, eu consigo ter essa redução de investimento em marketing. Então, eu tenho, às vezes, um grande fluxo de indicações, pacientes indicando o meu negócio, e a partir daí eu consigo ter maior volume de pacientes sem precisar necessariamente ter a necessidade de fazer investimentos em marketing ou algum outro tipo de mídia. Maior alinhamento da comunicação em torno do paciente. O paciente tem uma comunicação mais clara comigo, então ele tem uma comunicação mais direta e ele tem constância de contato comigo. Isso vai ajudar muito no primeiro ponto. Nosso primeiro ponto que a gente falou é a questão dele se manter mais tempo com o paciente, ele cumprir, por exemplo, as 10 sessões que foram propostas. Então, se eu consigo fazer isso com ele, isso se torna extremamente interessante para o meu negócio. Então, essa comunicação constante é um dos fatores que vai ajudar para que eu consiga ter esse paciente por mais tempo. E aí eu quero trazer para vocês como aplicar o marketing de relacionamento na saúde para a gente conseguir ter essa continuidade e conseguir ter mais pacientes e fazer com que o meu negócio na área da saúde seja mais rentável.
O marketing de relacionamento, ele tem o papel de fidelizar e essa fidelização vai me gerar maior receita, certo? Então, eu vou trazer para vocês alguns passos, algumas estratégias que são importantes para a gente conseguir aplicar e, a partir daí, eu conseguir ter mais pacientes para o meu negócio. Primeiro, tudo começa pelos dados do paciente. Geralmente, quando você chega em qualquer clínica, em qualquer lugar, você faz um cadastro prévio. Esse cadastro, gente, ele vai fazer com que você consiga ter direcionamento de ações depois. Por exemplo, eu vou ter o e-mail daquele paciente, eu vou ter o telefone, o número do WhatsApp dele. Então, dessa forma, eu consigo ter contato constante com aquele paciente. Se eu consigo ter contato constante com ele, a minha chance de construir um bom marketing de relacionamento já aumenta, certo? Então, primeira coisa, sempre tenha uma ficha cadastral daquele paciente. Preferencialmente que isso seja de forma digital. Então, eu já vi algumas clínicas que fazem isso através de um caderninho, de uma ficha impressa, mas de preferência que isso seja de forma digital e muito importante, que quem faça essa recepção dos dados, que ela faça de forma muito qualitativa, que ela realmente ela pergunte se ficar na dúvida e tudo mais, para que esse e-mail esteja certo, para que aquele número de telefone esteja certo, e dessa forma a pessoa consiga, a gente consiga trabalhar isso também posteriormente, os dados desse paciente. Outra coisa é montar o seu perfil de paciente ideal. A gente consegue imaginar, nossa, se todo paciente fosse desse jeito, seria ótimo para mim. Isso é o que a gente, se é o perfil do paciente que a gente quer atrair, a gente tem que começar a construir algo para atrair esse perfil de paciente. Então, isso é algo que a gente tem que atentar, pensar no perfil do paciente. Se eu defino o perfil do paciente, eu já sei o tipo de paciente que me procura, eu consigo montar uma estratégia mais direcionada para continuar atraindo novos pacientes com aquele mesmo perfil. Então, estabeleça o perfil ideal do seu paciente e, a partir daí, a gente consegue ter o maior volume de pacientes com o perfil que eu quero e provavelmente serão pacientes mais rentáveis para o meu negócio e melhores de atender também. Mensagens personalizadas. Pessoas gostam de trabalhar com pessoas, de ter contato com pessoas, não com máquinas. Então, essas mensagens personalizadas, principalmente quando você chama pelo nome, quando você manda um e-mail, por exemplo, para esse paciente com o nome dele, e isso, gente, hoje, quando você faz esse apanhado de dados, você consegue fazer isso de forma automatizada. Apesar de parecer que não você consegue pegar o mesmo e-mail e disparar para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, com o nome personalizado. Então, isso também é bem possível de ser feito e parecer que foi personalizado, mas, na verdade, você fez em massa esse disparo. Isso também no WhatsApp já é possível. Então, assim, já existem ferramentas também no WhatsApp que são possíveis fazer essas mensagens personalizadas. Isso faz com que o paciente se sinta pertencente do seu negócio. E aí, como eu falei alguns slides para trás, ele vai se sentir mais próximo do seu negócio e, dessa forma, ele vai aumentar as chances de continuar consumindo o seu serviço ou indicando você para outras pessoas, tá bom? Marketing de relacionamento e redes sociais. O marketing de relacionamento, hoje, ele é construído muito através das redes sociais. As redes sociais hoje têm esse papel de conseguir ter essa constância do contato. Então, quando eu estou gerando um conteúdo interessante, por exemplo, para o meu paciente, eu consigo manter ele dentro, se relacionando comigo, dentro das redes sociais. Por exemplo, quando eu interajo com aquele paciente através de um stories, e aí aquele paciente começa a fazer perguntas, eu começo a responder perguntas, eu vou construindo esse relacionamento. É uma forma dele enxergar a sua autoridade através das redes sociais e também dele se sentir próximo de você. Então, mesmo ele estando na casa dele, ele está lá se sentindo próximo de você por conta das redes sociais. Então, é uma outra ferramenta importante e que tem que ser muito bem utilizada também. Ferramenta de automação e marketing, como eu comentei, a questão do e-mail. Existe a ferramenta do e-mail, existe ferramenta de WhatsApp, existem várias ferramentas para a gente conseguir fazer essa automação e eu mandar mensagens automáticas, até SMS, eu consigo mandar de forma automática para o meu paciente. Então, isso ajuda muito para eu não ter, talvez, ter que várias pessoas copiando e colando uma mensagem ali no WhatsApp para eu ter que fazer isso, e a pessoa gasta muito tempo, o tempo que ela poderia estar recebendo um paciente, estar fazendo uma ficha bem feita, ela está lá disparando mensagem, porque isso é feito de forma manual.
Então, isso é possível ser feito de forma automática. Então, existem ferramentas para esse tipo de usabilidade. Programa de fidelidade e de indicação. Isso é algo muito legal que pode ser feito na área da saúde, dependendo do segmento. Tem que verificar, claro, a questão de cada conselho, mas o programa de fidelidade, onde que o paciente tem talvez benefícios por continuar com você, por fazer a quantidade, por exemplo, de sessões que é estabelecida, e principalmente quando o paciente tem benefício também quando ele indica. Então, quando ele indica, por exemplo, nas redes sociais, quando ele indica para os seus colegas, quando vem uma pessoa através de indicação daquele paciente, isso também pode ser muito benéfico. Então, trabalhe essa rede. Isso é algo no marketing de relacionamento que funciona muito bem, é essa continuidade. E a indicação, gente, é como eu falei, você já chega com as portas abertas. Então, você já chega muito bem recomendado. E isso, claro que gera uma expectativa maior, mas aí vai da qualidade do seu serviço, mas principalmente isso faz com que o paciente já tenha uma certa intimidade e confiança com você, porque geralmente foi uma pessoa que ele já tinha uma certa confiança que indicou o seu serviço. Então, procure trabalhar programas de fidelidade para que aquele paciente construa aquela jornada inteira junto com você e também não esqueça de sempre trabalhar as indicações. Utilização de ferramentas de gestão do relacionamento com o paciente. Esses sistemas, geralmente, eles dão o histórico desse paciente, o que esse paciente já fez junto com você, o que ele já consumiu do que você oferece de serviço. Isso é importante, gente, que você tenha a atualização dessas ferramentas com os dados desse paciente e, principalmente, que tenha histórico do que ele já fez, quais foram os procedimentos que ele já consumiu, quanto que ele pagou na época. Isso tudo, gente, vai facilitar quando você for construir qualquer outro tipo de campanha de estratégia de marketing de relacionamento para aquele paciente. Então, tenha essas ferramentas, esse software, principalmente softwares, que você consiga fazer essa gestão desse relacionamento com ele. Então, ter esse histórico, acompanhar e ter o contato dele, todas as informações que você precisa através desse software. Isso também é fundamental. Hoje, gente, como eu falei, quem anota no papelzinho, se você tiver qualquer tipo de imprevisto, você vai acabar perdendo o contato daquele paciente. Vocês imaginam agora, por exemplo, no momento de pandemia, você não tendo contato do seu paciente, para você poder, por exemplo, mandar uma mensagem informando que você está atendendo. Então, sim, já complica um pouco a situação, ou que está atendendo a domicílio. Então, várias coisas que você pode ter contato com o paciente, você vai acabar perdendo essa oportunidade. Atenção ao pós-venda. Dentro do marketing de relacionamento, uma das coisas fundamentais é o pós-venda. Então, como que foi a satisfação dele ao procedimento que ele fez? Como que foi a satisfação daquele paciente do que foi contratado? Realmente atingiu a expectativa que ele tinha feito, que ele tinha gerado? Então, essa atenção a isso, gente, pode ser feito de forma muito simples. Às vezes, a própria secretária que marca é a mesma secretária, às vezes, que vai ligar depois e montar com o questionário montado das informações que ela precisa para medir a qualidade, se ela indicaria aquele procedimento para outra pessoa, se ela indicaria aquele profissional para outra pessoa. Então, esse tipo de ação vai fazer com que você perceba como que está sendo feito e tenha do seu paciente um feedback e a partir daí você consiga melhorar, otimizar ou continuar trabalhando da forma que você está trabalhando para ter mais resultado e principalmente ter mais pacientes. E atenção aos resultados. Você teve o feedback, você precisa ter atenção desse feedback do seu paciente. Você precisa mensurar esses resultados, estão sendo positivos, se o retorno dos seus pacientes está sendo positivo. Se o paciente, por exemplo, você tem uma previsão de 10 sessões, se esse paciente faz 2 e te abandona, e você muitas vezes até está fazendo o marketing de relacionamento com ele, mas mesmo assim ele não quer voltar, às vezes ele não está satisfeito realmente com o serviço que está sendo prestado. E isso é uma atenção que você precisa ter. Qual a qualidade que eu tenho oferecido para ele? Então, pessoal, esses são os passos que eu quero deixar com vocês, que são passos para vocês ficarem atentos em relação ao marketing de relacionamento. Como vocês podem implantar isso dentro do seu negócio, que ele vai te ajudar para que você tenha melhores resultados, maior volume de pacientes e principalmente que você aumente o seu faturamento também dentro do seu negócio, tá bom? Quero deixar aqui no final com vocês o meu contato, aqui tem meu WhatsApp e minhas redes sociais. Eu fico à disposição também para
qualquer dúvida e esclarecimento, podem contar comigo. Ok? Muito obrigado